Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com a Lisa. Lisa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E nós vamos discutir, conversar um pouquinho a respeito da graduação dela, de como ela escolheu a sua carreira, né? E de tudo que ela vem passando até hoje, nesse momento aí que ela se encontra dentro da sua pesquisa, dentro do seu caminhar acadêmico. Então vamos começar pelo começo. Lisa, quando você estava, né, lá na sua infância, né, na sua adolescência, na verdade, e você aí optou, de repente, por prestar vestibular, o que você tinha em mente em ser como profissional é o que você escolheu para sua graduação? É o que você está fazendo hoje? Então, essa época foi uma época cheia de dúvidas para mim, na verdade. Eu sempre gostei muito das matérias de biologia, ciência, sempre foi uma coisa que eu tive facilidade em aprender, porque eu era muito curiosa sobre o corpo humano, eu queria entender e cuidar também do outro, é algo que me chamava a atenção. Então, na época, eu sabia que eu queria algo da saúde, algo relacionado à saúde. Eu não sabia se era medicina, nutrição, psicologia, fisioterapia, odonto, eu não sabia. E aí eu comecei a procurar, né, a entender cada profissão. Quando eu falei que queria algo da saúde, eu recebi várias pessoas falando, faz medicina. Que é, assim, a primeira opção que a gente pensa quando a pessoa quer lidar com a área de saúde. Mas eu tinha uma coisa que eu me dizia, não, você não vai para essa área, não, peraí. E aí eu lembro que durante umas férias de verão eu fui para Aracaju, que é uma cidade próxima a Maceió, que é onde eu moro. Eu sou de lá, na verdade. E nessas férias eu estava naquele começo do terceiro ano e na papelaria tinha um cartaz que tinha anatomia dental. E eu peguei esse folheto, assim, que tinha para vender e comprei, porque eu me interessei por aquilo. E comecei a olhar e pesquisar sobre odontologia. Foi aí que me despertou algo e me chamou muita atenção. Mas eu ainda estava no último ano do ensino médio em dúvida se era aquilo mesmo ou não. Assim, foi um ano bem difícil. E eu fiquei em dúvida se fazia odonto ou biologia. Até que quando eu fiz vestibular, eu passei em odonto numa faculdade particular e em biologia na Universidade Federal. E eu comecei a fazer os dois cursos ao mesmo tempo, que foi uma loucura, porque era pesado. Eu lembro que eu não cheguei a fazer biologia nenhum semestre, porque eu comecei a me apaixonar por odonto, ver tudo aquilo, e biologia começou a ficar em segundo plano. É legal essa sua fala, né? Nesse momento, assim, que você teve até essa indecisão e você levou a indecisão até os últimos minutos. Foi né? Até os 45 do segundo tempo. De certa forma, eu fico triste, né? Porque eu, como biólogo, vejo que a biologia perdeu ali um grande expoente, mas a odonto saiu ganhando, né? Sim. E você falou que você sempre gostava dessas áreas. Tinha algo que te atraía? Era aptidão pessoal que você tinha a respeito disso? Era uma forma de explicar de um docente, alguma coisa? Como que esse despertar para a área biológica surgiu em você? Surgiu a partir das aulas práticas de ciência e biologia que eu tinha no colégio. E os professores também. Eu tive uma professora de biologia que ela despertava isso, né? A gente apresentava seminários, a gente ia conhecer doenças na área biológica. Então, isso tinha aula muito prática. Então, isso daí que me chamou a atenção. E até que quando eu decidi fazer odonto, eu comecei a ver como era o curso, né? Procurar entender o que é que se tem no curso, o que é que a parte básica, né? As disciplinas, para poder entender mais um pouco. E quando eu entrei no curso mesmo, aí que eu comecei a ver e gostar mesmo. É legal isso, né? Essa vivência com a prática, né? Como Sim. desperta em muitos alunos, não só na área de biologia mesmo, história, geografia, saída de campo. Às vezes um andar pelo centro da cidade te diz muito de geografia urbana, né? E isso faz com que o aluno, às vezes, tenha uma outra visão, né? Sobre a carreira do futuro, sobre até mesmo aquela disciplina que na sala de aula é só lousa e falação, ela toma um outro patamar, né?
Isso mesmo. E você, assim, entrou na faculdade, primeiro nessa correria, né? Essa doideira de fazer 2 cursos, né? Foi. Que bom que você sobreviveu a um semestre quase disso, Foi. né? Que é muita coisa acontecendo. Mas o que você se despertou ali, vou ficar só no odonto? O que foi ali o momento em que você falou, não, é a odontologia que é a minha praia? Assim, naquela loucura, as disciplinas que eu estava tendo em biologia eram disciplinas mais voltadas para a parte de plantas, para a parte biológica, no sentido não humana. Que eu acho que existe no curso, mas é um pouco mais adiante nos períodos. E na odonto era focado no ser humano. Então, foi isso que me despertou. Eu tive anatomia, que foi uma das primeiras disciplinas, né, de odontologia, anatomia humana. E foi ela que me abriu, assim, os olhos. Não, eu acho que realmente é isso aqui que eu quero fazer. E foi a partir daí que eu comecei a deixar biologia de lado e acho que eu não terminei o primeiro semestre, né? Eu foquei na odonto e continuei. Até também que eu estava na faculdade particular de odontologia, e existia provas de transferência para federal, porque o curso de odontologia ele é caro, a gente tem que pagar material, e ainda numa particular se tornava mais caro ainda. Na época eu não consegui o FIES, que era um estímulo do governo, então eu consegui transferir para federal. E aí foi aí que eu terminei o meu curso na Universidade Federal. E, gente, ó, só uma dica, vocês estão sempre aí prestaram vestibular, estão fazendo uma particular, fiquem de olho nas públicas que sempre abrem essas provas, né? Não só nas federais, USP, Unesp, Unicamp, todas essas faculdades públicas abrem essas provas e é um momento muito legal para você mudar de curso caso você tenha interesse nisso. Tá bom? Sem falar que a vivência, muitas vezes, entre uma particular e uma pública é muito diferente, porque você vai ter todo um ensino integral, você vai ter toda uma vivência de pesquisa e isso faz muita diferença. Por falar em pesquisa e por falar em diferença, né? Você, durante a graduação, quando que você começa ali, já tendo, lógico, atendimento ao público, a gente sabe que a odontologia é um curso que tem muita parte de extensão voltado ao atendimento, enquanto vocês estão aprendendo também, né? Mas quando que você teve ali esse olhar diferenciado, pensando ali na extensão, na pesquisa, quando que isso aconteceu? Eu acho que foi quando eu comecei a fazer projetos extras da faculdade, né, que eram os projetos de extensão. E a partir desses projetos, a gente via muito público, mas também havia alguns professores que desempenhavam estudos clínicos e pesquisa, e tentando desenvolver outras coisas que auxiliavam nesses atendimentos. E foi a partir daí que me despertou esse olhar diferente, né, não só clínico. Além disso, na monitoria, eu fiz monitoria durante um período da graduação e na monitoria eu tinha professores que estimulavam esse olhar de ir além, né? O ir além na ciência e o ir além no sentido da carreira acadêmica. E é a partir daí que eu comecei a pensar sobre. Então, foi lá no meio da graduação, para o fim, que eu já comecei a trilhar algumas coisas que poderiam me ajudar lá na frente. E você, estando com esse, vamos dizer assim, esse vislumbre da pesquisa ali à sua porta, teve algum, vamos dizer assim, momento, né, alguma disciplina que falou, nossa, eu quero trabalhar com essa área, não, essa área eu não quero. Teve algo que falou assim, ó, isso daí é minha cara. Como é que foi esse momento para você? Isso é uma outra dúvida que a gente tem quando tá, por exemplo, num curso que tem várias especialidades, como a odontologia, né? Assim, acho que todos os cursos têm um leque de coisas que a gente não sabe direito para qual caminho seguir, ou se você quer ser um clínico geral, ou quer trabalhar com todas as áreas juntos, né? Que o clínico geral tem que ter esse conhecimento. Mas eu tive, os primeiros foram assim, eu não quero isso. Eu não quero, o lista do não foi saindo, e aí apareceu a odontopediatria na minha vida, que foi um despertar. Foi a primeira clínica que eu tive de odontopediatria, me chamou muito a atenção. E um episódio, na verdade, foi assim, um divisor de águas para mim. Eu estava no atendimento clínico e chegou a mãe com a criança
E essa criança, ela tava chorando muito, porque ela tava com muita dor. E aí, ela sentou no colo da mãe e não parava de chorar. E aí, calma, vamos acalmar, entender o que tá acontecendo, fui entender o que tava acontecendo ali. E aí, essa criança olhou pra mim e falou, tia, eu tô com muita dor no dente. Eu preciso que você tire isso de mim, faça passar. E aí, aquilo me chamou muita atenção. E eu vou fazer alguma coisa pra essa menina. E durante todo o procedimento, ela foi muito calma, porque o alívio dela era tirar aquela dor. Então, a gente fez um procedimento nela, que é o tratamento de canal, a gente faz em dente de leite. E ao final da sessão, ela não tinha mais dor. Então, ela me abraçou, ela ficou muito grata. E aquilo ali foi o divisor de águas pra mim. Te quebrou? Foi, me quebrou totalmente. Eu fiquei meio desconcertada nesse dia. E eu falei, eu acho que eu quero fazer isso. Eu acho que eu quero trabalhar com esses pequenos, com essas crianças. Então, aquilo dali foi o meu despertar para odontopediatria. E a partir daí foi só coisas a mais na pediatria. Aqui na Casa da Ciência a gente trabalha muito com o pessoal lá do odonto, em especial o pessoal do odontopediatria, o professor Francisco, que está sempre aqui com seus pós-graduandos, tudo. E eu acho que é uma coisa legal, porque a odontopediatria é um universo à parte dentro da odontologia. Porque quando a gente pensa, às vezes, em tratamento de um adulto, é meio causa-consequência. Você fez isso ou não fez isso, tá pagando. Agora, a criança, muitas vezes, ela ainda não entendeu todo o processo, ou ela vem com vícios dos pais, né? Pela sua visão, como você está aí passando nesse mundo, quando uma criança chega com esses problemas, muitas vezes é mais um problema dela, ou muitas vezes os pais que, de repente, ali vacilaram na situação? É bem isso, na verdade. A gente fala que o complexo da odontopediatria é que a gente não trata um paciente. A gente trata 2, 3, 4, dependendo de quantas pessoas do ciclo familiar estão ali. A criança, ela não tem noção. Até os 8 anos de idade, a gente recomenda que os pais acompanhem a escovação da criança. Então, ela não tem um pouco, assim, do que está acontecendo, não tem essa noção. É preciso, realmente, que tenha o responsável, né, que esteja ao lado. E tratar uma criança é tratar também os pais. Então, a gente tem que estar sempre orientando, falando, porque é eles que vão condicionar o tratamento. Porque eu não posso falar para uma criança de 3 anos, escove o dente. Não tem como, ela não vai ter essa noção. Então, é essa complexidade da odontopediatria, né? Os pais, eles são os responsáveis nesse sentido. E você vê, né? Se eu for comparar, por exemplo, a minha época, né, quando criança, você não tinha, por exemplo, uma propaganda com uma pasta de dente, com uma escova de dente voltada para a criança. Era um mundo à parte. A escova da criança era uma mini escova de adulto, né? E hoje você tem até a mídia pegando mais em cima, você tem produtos feitos pelas empresas também focando exatamente nisso. Mas você vê que mesmo com toda, vamos dizer assim, dando mais importância para a odontopediatria, ainda erros vão acontecendo pelos pais? Não é que o erro é dos pais, sabe? Eu acho que às vezes existe a falta de tempo, com a vida corrida, as responsabilidades são grandes e às vezes acaba deixando um pouco passar esse cuidado com a saúde bucal. Mas, como você falou, a mídia está mudando e isso também estimula. A gente hoje tem redes sociais que falam sobre a importância de você ir ao odontopediatra, da importância de você ter um odontopediatra para o seu filho. Os médicos também hoje estão passando a indicar a odontopediatria, que antigamente era complicado. O médico não indicava o odontopediatra. Então, hoje isso já começou a mudar. Então, apesar de ainda existirem algumas negligências nesse sentido, está mudando bastante. Muito pela essa visão da mídia social, da internet. E voltando agora para a sua graduação, né? Voltando para os seus projetos de extensão, de uma forma geral, né? Você participou de uma federal lá no Nordeste, né? Você tinha dentro do seu instituto de ensino muitas oportunidades para você fazer cursos de extensão, para estar saindo, para estar colocando muitas vezes em prática aquilo que você estava aprendendo em sala de aula? Sim, na faculdade que eu me formei, que foi a Universidade Federal de Alagoas,
a gente tinha bastante estímulo para projetos de extensão, para atendimento da população. Então, isso foi bastante importante para a minha formação, além do que eu procurei em outras universidades também. Eu fiz alguns projetos fora da UFAL, que são muito importantes para mim, para a minha formação como odontopediatra. E também lá tem a questão da pesquisa clínica também. Pesquisa não só clínica, mas pesquisa em geral, a ciência, né? Que é o PIBIC, que são as iniciações científicas, também fazem parte. É um pouco mais difícil do que aqui na Universidade de São Paulo, que é, assim, do Brasil, a melhor, né? Então, nesse sentido da ciência, lá ainda é um pouco defasado, de ter verba para poder financiar as pesquisas científicas, ainda é necessário mais investimentos nisso. Mas em questão de extensão, de ir ao público, eles são bem fortes. E os professores também influenciam, né? Eles estimulam muito a que a gente procure isso. No caso, o seu curso ele tinha já um trabalho de conclusão de curso, você já começou nesse trabalho trabalhar com a odontopediatria? Como que foi essa sua, vamos colocar assim, início na pesquisa científica dentro da graduação? Eu comecei, como eu falei, na monitoria, né? E a partir da monitoria eu comecei a fazer vários trabalhos de extensão, acho que eu fiz uns 5. E esses trabalhos me possibilitaram fazer o meu TCC na odontopediatria. Então, foi assim, a partir do momento que eu decidi que era a odontopediatria que eu queria, então eu fui buscar as oportunidades que me levassem à carreira acadêmica e a ser a odontopediatra que eu queria ser. Então, eu fui para... Meu TCC foi em odontopediatria, foi sobre bactérias cromogênicas, que está vinculado à odontopediatria. E, além das extensões, todas, ou se não a maioria que eu fiz, foi relacionado à odontopediatria. No caso, você fala odontopediatria, eu já imaginei, assim, aposto que os nossos ouvintes também pensaram, vou trabalhar com crianças. Você fala, não, trabalhei com bactéria. Qual a ligação entre essa bactéria e criança para o pessoal entender esse vínculo? Vamos lá. Bem, a nossa boca, de todo mundo, tanto criança como adulto, é um dos lugares do nosso corpo que existe mais micro-organismos no ser humano. Então, as bactérias que estão presentes na nossa boca, elas têm algumas que são importantes para nós, para nos proteger, e algumas que elas destoam um pouco, e quando existe alguma alteração lá, elas vão causar alguma doença. Então, bactéria e corpo humano está totalmente ligado. A gente sobrevive hoje aqui, eu sentada, porque tem bactérias que estão conosco, que nos ajudam e nos protegem de alguns patógenos, que são doenças, né, que tem no universo, no mundo. Então, está totalmente ligado um com o outro. Bem, você terminou sua graduação, conseguiu seu diploma, seu TCC. Como que foi você sair lá do Nordeste para vir fazer pós aqui no estado de São Paulo? Foi um choque, além de cultural, né? Que a gente sabe que existe toda uma diferença cultural, né? De temperatura, eu não falo que se bobear, Ribeirão tá mais quente ainda que lá. Tá mais quente. Tá? Mas como é que foi esse mudar do olhar acadêmico, que também é diferente? Como que foi isso para você? Foi, assim, um momento bem de crescimento mesmo, foi desafiador, né? Porque eu saí de casa, eu nunca morei fora, então saí do conforto da casa dos pais e a família, deixei amigos todos. Então, pessoal e profissionalmente foi um dos grandes desafios que eu tive. Na questão profissional, eu tive um choque no sentido dos incentivos que a universidade aqui tem, né? A USP, a Faculdade de Odontologia daqui de Ribeirão Preto, ela é fantástica no sentido de infraestrutura, de oportunidades que você pode trabalhar com materiais que eu não tinha lá. Então, isso daí me abriu muito os olhos para conseguir fazer bastante coisa aqui, né? E procurar fazer muita coisa. Então, foi bem impactante nesse sentido. E pessoalmente também, né? Foi uma época de muito crescimento. Eu tive que lidar com a saudade dos pais, principalmente dos pais, né? Que são
mais próximos, mas eu tive a sorte que, assim, o meu namorado também tá na carreira acadêmica, também é dentista, então ele veio fazer também o mestrado aqui. Então, pelo menos eu estava aqui na parte pessoal, isso ajudava. Mas profissionalmente foi bem diferente. Como que foi, né, para você falar para as pessoas que, olha, eu vou vir para São Paulo, mas eu tô indo para estudar, sendo que você tinha acabado de fazer uma faculdade, né? Isso às vezes choca as pessoas, né? Porque vai estudar mais? Para quê, né? Como que isso foi trabalhar isso em você? Como que você acabou conversando isso com essas pessoas? Essa é uma questão que é bem difícil para quem não está no meio acadêmico entender. Porque quando a gente vem fazer o mestrado, o doutorado, a gente acha que nós vamos apenas estudar, que é só estudo. Mas, na verdade, é um trabalho. A gente está todos os dias na faculdade fazendo algo, né? Fazendo ou trabalhando no computador, produzindo texto que demanda energia, demanda muito tempo, ou então produzindo no laboratório, na clínica. Então, a gente sempre está trabalhando. Então, mudar esse pensamento, primeiro em mim, porque eu tinha também nessa questão de não entender como era. Eu não sabia, eu não tinha feito iniciação científica na graduação, eu não consegui fazer. Eu fui trabalhar com ciência mesmo, de fato, no mestrado. Então, mudar primeiro em mim e depois tentar passar para as pessoas qual era a minha realidade, o que eu fazia para as pessoas conseguirem entender, porque realmente é difícil quem está de fora entender tudo que a gente faz ali e quão é importante isso que a gente faz aqui na carreira acadêmica, no mestrado e no doutorado. Lisa, e você veio para cá para estudar, né, fazer seu curso de pós-graduação, mas muitas vezes as pessoas assim que não têm esse envolvimento com a ciência, ela não diferencia entre o pesquisador, o pós-graduando, né, que está ali fazendo o seu curso, desenvolvendo o seu trabalho, e de repente aquele pesquisador que aparece lá como descobriu uma droga, um tratamento. Como é que é? É muito fácil mostrar para as pessoas, olha, que essa pós-graduação é um trabalho que você está lá também desenvolvendo algo, porque assim, a gente sabe que muitas vezes no emprego regular a pessoa vai lá, passa seu cartão às 8 horas da manhã, trabalha 8 horas por dia e beleza. E a gente sabe que na pós-graduação, trabalhar 8 horas por dia não é uma realidade. A gente trabalha sempre muito mais. Então, como que é essa convivência do pesquisador, do pós-graduando? Como que o pessoal encara isso? Então, eu acho que na sociedade existe uma visão que destoa do pós-graduando e do pesquisador, que na verdade são a mesma pessoa. Só que o pesquisador a gente vê, talvez pela mídia, nos filmes, que é aquele bambambam que descobriu ou que ganhou o prêmio Nobel, algo do tipo, que ele é só aquilo, ou que ele é só essa pessoa. E, na verdade, existem muitos daqueles que somos nós, os pós-graduandos, que estamos ali fazendo a ciência à frente de um pesquisador principal, mas todos somos pesquisadores, né? E o nosso trabalho vai muito além nesse sentido de um trabalho normal, vamos dizer assim. Às vezes, nós precisamos trabalhar quase no final de semana, quando existe um prazo, ou então, terminou às 8 horas no laboratório, ainda existe trabalho em casa, no computador. Então, o que a gente precisa, na verdade, é tentar passar para as pessoas para trocar essa visão da pós-graduação como se fosse algo apenas de estudo. Na verdade, o pós-graduando ele é um pesquisador, só que ele está aprendendo a se formar como um pesquisador principal, vamos dizer, a orientar as pessoas naquele curso. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente precisa entender, mudar a visão. E você falou até a respeito da questão do horário. Muitas vezes as nossas reuniões elas são com pessoas em outro país, com Sim. outro fuso horário, que dentro do tempo normal de trabalho, tempo comercial, você não conseguiria falar com essa pessoa, né? Você tem fuso horário, tem tudo isso acontecendo, né? E ainda mais no seu caso, por exemplo, que trabalha com essa área de microbiologia, muitas vezes você tem que ir lá renovar a cultura fora do horário padrão, né? E
E não é porque você está com o prazo apertado, porque você não trabalhou. Às vezes o seu estudo teve que ser modificado, às vezes a colônia não cresceu como você pretendia. São uma série de, vamos dizer assim, intercursos que acontecem que fogem ali da gama do pesquisador, mesmo ele tendo feito um cronograma muito bem feito quando é enviado para as agências de fomento, né? Exatamente. É exatamente isso. Às vezes tem os imprevistos, né, que acontecem. Sim. E no seu mestrado, você estudou o quê? Qual foi o foco da sua pesquisa? Então, no meu mestrado, nós começamos a estudar os probióticos em lesão periapical. Qual seria o efeito do probiótico nas lesões periapicais, que são doenças que acontecem no dente devido à infecção da cárie. Quando a gente vai tratar o canal, por exemplo, é o termo que a gente vê muito, né, utilizando. Quando a gente trata canal, a gente trata infecções endodônticas que podem levar a lesões no ápice do dente. Então, no meu mestrado, eu iniciei o trabalho do probiótico nessas lesões. E, no caso, você pretendia ver o quê? Avaliar a ação dele, o que ele atrapalhava o desenvolvimento ou facilitava o desenvolvimento? Como que ele atuou no caso dessas lesões? Então, o probiótico, ele é uma bactéria benéfica à saúde, né? Então, ela está sendo bastante estudada na área médica, nutricional. Então, o que a gente quis ver é se ele teria um efeito benéfico nessas lesões, já que essas lesões também são causadas por bactérias. Só que são bactérias, vamos dizer, que causam um mal à saúde do dente. E como o probiótico também é uma bactéria, a gente queria saber se ele competindo com essas bactérias, que é um mecanismo de ação dele, ele iria ter algum efeito, iria diminuir a lesão, ou o que iria causar ali? Era a nossa pergunta principal. E o que você teve, assim, de resposta nessa conclusão no seu mestrado? Teve alguma coisa que, de repente, falou, nossa, o que fugiu ali da curva e que te alertou para um resultado muito legal? Sim, a princípio, o pesquisador tem aquilo, né? São fases na pesquisa. A gente acha que deu tudo errado, que não teve nada. Mas quando eu fui ver no final, eu percebi que existiu a lesão. Assim, o probiótico ele não impediu que a lesão acontecesse, mas a lesão que existia com o probiótico era muito diferente do que sem o tratamento. Então, ele atenuou aquela lesão, ela deixou ela de uma forma menos inflamada. Então, existe um efeito nessa lesão. E aí, a partir desse resultado, eu comecei o meu doutorado. Legal. E quando você encerra seu mestrado, né, que você, olha, foi um dos seus frutos que você colheu vindo para cá, que você falou, olha, terminei, foi minha defesa, dei aquela semana de descansada para recuperar toda a energia gasta com a defesa da sua dissertação, e você olhou e falou, nossa, compensou, valeu você ter vindo lá do Nordeste para cá para ganhar mais essa experiência, para estudar ainda mais? Nossa, né? Nesse período da minha defesa, assim, quando passou tudo, né? Porque eu acho que a gente fica um pouco em êxtase depois da defesa. E aí eu sentia muita gratidão por tudo que eu fiz. O meu mestrado aconteceu na pandemia. Então, no período da pandemia foi a minha defesa. No final de 2020, eu defendi. E durante a pandemia, eu não parei. Eu fiquei aqui em Ribeirão, que eu não consegui voltar para casa. E tudo isso me fez entender que, poxa, eu acho que eu consegui, né? E ter vindo para cá foi de uma forma... melhorou muito a minha vida profissional, a carreira acadêmica, foi o que eu queria. E eu senti realmente um sentimento de gratidão, mas ao mesmo tempo de como eu consegui fazer isso. Porque foi uma coisa assim, esporádica, né? Não é todo mundo que passa por uma pandemia no mestrado. Então eu tive um pouquinho de tensão, na verdade, por conta disso. Mas sim, eu fiquei muito grata por tudo e por ter valido a pena correr atrás, ter saído de casa e vir para cá. E agora no doutorado, você continua na mesma linha de pesquisa? Qual que está sendo a sua pergunta inicial agora, nesse momento do seu doutorado? Então, no meu doutorado eu continuei, né? Agora eu afunilei a pergunta. Eu fiz uma pergunta geral
E a partir desse efeito do probiótico, eu quero agora descobrir o porquê que ele deu esse efeito. Qual foi o que causou isso? Por que aconteceu isso, né? Então, foi a partir desse resultado que eu comecei a aprofundar agora no doutorado. Gente, é muito comum, né, quando a gente está escrevendo nossos projetos, quer seja de especialização, mestrado, doutorado, mais mestrado e doutorado, que você muitas vezes parta no mestrado uma pergunta mais geral, muitas vezes até complementando o trabalho de um outro pós-graduando, um outro doutorando ou pós-doutorando, e já quando você vai para o doutorado, você faz uma pergunta mais específica, mais focada, dentro daquilo que você ali descobriu muitas vezes, né? Isso é um caminho natural, vamos dizer assim, na pesquisa, né? Você vai ali se tornar mais independente no laboratório, até ter as suas pequenas orientações, muitas vezes. Isso é um comum da área da pesquisa, né? E no caso, você restringindo essa sua pergunta, aprofundando, você começou a incorporar novas técnicas para obter essa resposta, você teve ali que procurar, mesmo no Brasil ou fora, técnicas diferentes para poder te ajudar a responder melhor essa sua pergunta? Sim, com certeza. A partir da pergunta inicial, a gente começa a ver qual é a metodologia que a gente vai utilizar nesse trabalho, né? E aí, como eu tinha feito uma análise macroscópica, assim, no sentido de eu analisei microscopicamente em lâminas o meu trabalho inicial, agora eu queria aprofundar um pouco, talvez trazer algo molecular, para ver mais a fundo o que estaria acontecendo. Então, a gente fez algumas análises aqui no Brasil e também eu consegui um intercâmbio para o exterior para fazer outras análises lá fora. E foi aí que a gente está trabalhando no sequenciamento genético com algumas amostras do meu trabalho. Você falou que você foi, né? Acabou saindo. Para onde você foi, né? Aprofundar a sua pesquisa. E o que você foi fazer lá não tinha como dar sequência aqui no Brasil? Ou lá era melhor? O que te levou a estar saindo desse campo de pesquisa aqui de Ribeirão para procurar outro lugar? Bem, aqui no Brasil, na verdade, a gente tem bastante estímulo e equipamento para ser feito várias coisas. Porém, o que me levou foi tanto a oportunidade de fazer isso fora do Brasil e ter acesso a outras tecnologias, porque o sequenciamento genético a gente tem aqui no Brasil sim, mas a forma que eu fiz lá, eu utilizei um microscópio a laser que eu não encontrei, assim, não sei se existe aqui, mas eu não encontrei de fato no momento. Então, eu tive acesso a essas outras tecnologias. Mas, além disso, eu queria muito fazer esse intercâmbio para ter uma vivência diferente, experiência de laboratório diferente, tanto profissional como pessoal. E realmente foi algo muito engrandecedor para mim, para minha vida profissional e pessoal. Além das pessoas que eu conheci lá, do networking, que a gente chama, né, dos professores, eu mudei a perspectiva do meu olhar sobre a ciência, né? E às vezes a gente vê no Brasil a ciência não é tão valorizada como lá fora. E eu vi esse olhar desde o momento que eu cheguei no exterior. Quando eu falava que eu era pós-graduanda, que eu era doutoranda, eu era muito respeitada. Ao contrário daqui, né, que a gente fala que a gente só estuda, ou então o brasileiro não tem essa visão do pesquisador. Lá fora, não. A gente é um profissional como qualquer outro e bem respeitado. Então, essa já foi também uma visão diferente que eu tive. Bem, muitos pesquisadores que passaram por aqui conversando com a gente, eles falaram exatamente dessa vivência do laboratório, né? A questão de você trocar figurinha com um colega de bancada, discutir teu projeto, mesmo que não seja exatamente a mesma coisa, o quanto que isso é engrandecedor para o seu projeto. E acredito que você saiu do Brasil conhecendo um outro laboratório, conhecendo pessoas muitas vezes do mundo inteiro. Isso fez até você reavaliar, né? E ter novas ideias sobre a sua pesquisa, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu? Foi. No intercâmbio, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ao UCLA, e lá eu conheci diversas pessoas de vários países.
além de muitos brasileiros que eu me deparei, como professores e também pós-doutorandos, né, pós-docs, que chamam, que é o curso que a gente faz após o doutorado. Isso me deu a oportunidade de ver outros experimentos, de ver outros tipos de ciência, outras análises, até aplicar, né, na minha tese de doutorado, uma análise diferente que foi o sequenciamento genético utilizando a microscopia a laser. Então, a oportunidade de ir lá para fora, isso nos traz um engrandecimento pessoal e na nossa carreira também, porque você se aproxima dessas pessoas e faz esse contato que hoje eu tenho até hoje e provavelmente vou levar para a vida dos professores, das pessoas que eu conheci, além da parte pessoal, né, que você está fora do país, você lidar com as situações que acontecem em outra língua. Então, isso faz com que você cresça também pessoalmente. É muito legal, né? Que isso, basicamente, todo mundo que conversa aqui, que fala que foi para outro laboratório, fala dessa ciência colaborativa, né? Como que você, trocando figurinhas, discutindo, às vezes não é exatamente o mesmo trabalho do outro pesquisador, mas a linguagem, ciência, ela está sempre presente, ela está sempre ali sendo trabalhada pelos dois lados e acaba se engrandecendo a pesquisa, né? Sim, com certeza. Nessas trocas, a gente tem muitos que a gente chama de insights, né? Ou então, aquela imagem que vê um pesquisador com uma luzinha na cabeça. Acontece a partir dessas trocas, a partir das experiências que a gente vai tendo uns com os outros. Então, isso é muito importante na ciência, essas conversas, trocar figurinhas, entender, tentar ajudar o outro na análise, nesse sentido, isso faz com que você melhore o seu trabalho. Então, isso é super importante. E no caso, quando você voltou de lá, você já começou a trabalhar de maneira diferente no seu material, a analisar de uma forma diferente? Ou você ainda está no momento coletando dados? Como que está esse momento da sua vida acadêmica? Então, a minha perspectiva sobre a minha tese já modificou, né? Eu tenho outro olhar sobre o meu trabalho. E a fase que eu estou agora é realmente de coletar alguns resultados e analisar. E a partir disso daí escrever. Então, eu já estou vendo algumas coisas, que aconteceram algumas coisas na minha tese que são diferentes e podem ser algo significativo, mas não tenho certeza ainda. Então, eu preciso da análise estatística, preciso fazer toda a análise para a gente ver realmente se aconteceu ou não. Então, eu estou nesse trâmite aí. Bem, gente, só para vocês que não estão aí focados nesse meio da pesquisa, como a gente está, muitas vezes você só consegue ter o panorama final, né, do seu trabalho depois de todas as etapas de você analisar todos os dados, analisar matematicamente as respostas, confrontar isso com o que existe na literatura, aí que você vai, vamos dizer assim, fechar o pacote, isso, né, para poder aí estar fazendo a defesa, né, que é aquele momento ali de consagração de uma certa forma, né, mas é quando você apresenta para a comunidade científica o seu trabalho, né, e é avaliada por isso, né. E para você, né, nesse seu desenrolar da sua vida acadêmica, é tranquilo você fazer essa parte de escrever, ou você é da pessoa que fica ali meio que enlouquecida durante o processo? Como que é você contar para os outros o seu resultado através da escrita? E esse é um processo interessante. Por quê? Durante o meu ensino médio, eu não era muito boa em redação. E redação é o que eu mais faço hoje em dia. Então, lá atrás, eu precisei melhorar muito para poder passar nas disciplinas, para poder passar no vestibular. Só que esse esforço que eu fiz lá atrás me ajudou hoje, porque o que eu mais faço é escrever. Nós precisamos publicar, né, mostrar para a comunidade o que nós fizemos no nosso trabalho, a comunidade científica. Então, não é um processo fácil para mim, porque eu ainda tenho assim, não é fácil para mim, é difícil. Eu tive essa dificuldade lá atrás, eu ainda tenho até hoje, só que com o tempo, com a prática,
eu fui melhorando. E a escrita acadêmica, ela é diferente de uma escrita, de uma redação do ensino médio e ensino básico. Então, ela é modificada, ela tem uma estrutura diferente. E é isso eu fui aprendendo com o tempo. E também com minha orientadora, com os orientadores, né? Com os colegas também, que dão algumas dicas de como destravar aquele pensamento e como trazer para a escrita de uma forma que fique entendível para quem está ali lendo pela primeira vez. Esse é o principal ponto. Queria só lembrar para vocês, gente, que assim, quando a gente escreve um trabalho como esse, né, uma tese de doutorado, você tem que escrever da forma mais, vamos dizer assim, fechadinha, né, que não dê duplas interpretações, porque afinal de contas você está relatando algo que você testemunhou. Então você tem que ser preciso, né, muito preciso, você tem que embasar com dados e tem que ter uma escrita bem fluente. Então não é realmente um trabalho fácil, né? Essa etapa, aliás, muitas vezes é a etapa assim, que consome um tempo muito grande e que muitas vezes, por exemplo, eu quando pego a minha dissertação e vou ler, eu falo assim, meu Deus, como eu escrevi isso, tá muito ruim, né? Então às vezes você tem até isso, né? À medida que a gente vai passando mestrado, doutorado, você acaba ali sendo mais crítico com você. Com certeza. Hoje eu pego minha dissertação e ainda acho, eu errei isso aqui tá uma frase não tá boa, ou então podia ter sido de outra forma. Mas é realmente isso, é um processo. E cada vez que a gente escreve mais, a gente melhora mais na escrita. E você me falou que você foi para vários congressos também e tal. É diferente você escrever, ou até mesmo você apresentar num congresso os seus resultados, do que de repente você explicar para um leigo aquilo que você faz? É diferente, porque quando você está no meio, em congresso, palestras ou algo do tipo, aquelas pessoas entendem a sua linguagem. Elas entendem o que é uma lesão periapical, elas entendem o que é um micro-organismo tal, ou algo do tipo. São palavras diferentes. Já um leigo, uma pessoa que não está naquele meio, a gente precisa ter outro pensamento em como passar para aquela pessoa. E isso é o que destaca cada um, o que diferencia o profissional. E eu acho até assim, às vezes, passar por uma palavra simples, algo tão complexo quanto é ciência, sem perder, né, sem banalizar, eu acho que é uma coisa até muito mais complicada, né? Com certeza, com certeza. Bem, você falou de toda a trajetória que você está fazendo, né? Mas quem é a sua orientadora? O seu laboratório trabalha exatamente com o quê? Então, eu trabalho no departamento de clínica infantil da Faculdade de Odontologia aqui da FORP-USP, né? Minha orientadora é a professora Leia Assede, e juntamente com a Raquel Assede, a gente trabalha com lesão periapical, estudando quais são os mecanismos da lesão, a parte básica e também alguns tratamentos. E nesse caso, no sentido, a minha pesquisa é voltada para probiótico nas lesões periapicais. Todos ali pós-graduandos desse laboratório também trabalham com algum efeito de alguma coisa nessas lesões, ou o seu é o único do laboratório? Não, a linha de pesquisa principal, né, da minha orientadora e da nossa equipe é sobre lesões periapicais. Mas tem algumas outras vertentes que a gente trabalha, voltada à odontopediatria. No departamento de clínica infantil tem outros professores que trabalham com HMI, que é uma alteração no dente, no esmalte. Então, cada um vai para uma linha de pesquisa, mas a minha principal é a lesão periapical, que é a linha da minha orientadora. E, aparentemente, né, aqui na nossa conversa, você mostra que está muito contente e feliz aí nessa área da pesquisa, né? Você se vê tendo que voltar para a parte clínica? Você não gosta da parte clínica? Como é que é a sua relação com a clínica? Então, eu tenho uma paixão pela clínica, na verdade. Durante meu mestrado, a gente tinha algumas disciplinas que fazia atendimento clínico, então eu atendi muito no mestrado. E isso ficou, né? Eu sempre tive essa paixão, só que como o meu trabalho, ele exigia muito energia e demanda, eu foquei mais na pesquisa durante os últimos 4 anos. Mas, durante o intercâmbio e voltando para cá, e a partir de algumas outras experiências, aquela paixão pela clínica voltou. Então, eu estou
não, assim, eu gosto dos dois. Eu não sei direito para onde eu vou seguir, só que tenho como unir os dois ao mesmo tempo. O meu grande objetivo era conseguir unir a clínica e a pesquisa. E eu acho que talvez seja o caminho que eu vou trilhar. Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, que é a seguinte: se hoje você pudesse voltar para aquela Lisa lá do ensino médio, né, falar com ela, conversar com ela, que conselho você daria para ela a respeito da sua vida acadêmica? Nossa, essa pergunta é a chave, né? Eu acho que eu diria para que seja persistente nos seus objetivos e no que você quer. E se entenda. Entenda o que você gosta, o que você gosta de fazer, porque isso vai tomar praticamente a maior parte do seu dia, da sua vida. Então, você precisa estar pelo menos em algo que você tenha curiosidade e tenha uma aptidão para aquilo, ou que te faça ir além. Então, se conheça quais são os seus gostos, objetivos e não desista. Vá em frente, persista no que você acha que é para você, que o que for pra gente tem uma força muito grande. Então, acho que é isso que eu diria para ela. Melissa, muito obrigado por ter você aqui conversando com a gente. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a sua vida acadêmica, né? E como você lida, né, com toda essa bagagem que você está trazendo. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer falar com vocês hoje. Espero que eu tenha incentivado alguém na carreira acadêmica ou pelo menos a explorar um pouco sobre isso. E deixar uma mensagem que eu sempre tive comigo, que é a coragem, ela não é a ausência do medo. Ela é a certeza de que tem algo mais importante do que o medo. Bem, gente, nosso muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.